Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula de História da Física. Hoje a gente vai falar sobre a história da mecânica quântica. A nossa frase inicial é essa, do Niels Bohr, que diz: qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. Pense numa introdução para essa aula. A gente vai falar realmente de uma das partes da física que mais geram conflitos, dúvidas e, infelizmente, pseudociências justamente por conta disso, porque as pessoas não conseguem compreender a grandeza, a magnitude da mecânica quântica. Para a gente começar a nossa aula, a gente precisa definir o que é o corpo negro, para a gente falar da radiação do corpo negro. Então, o corpo negro, ele é aquele que absorve toda e qualquer radiação que incide sobre ele. Como nada é refletido, ele sempre vai parecer negro. Se algum corpo com essa característica pudesse emitir a radiação absorvida, ele também iria emitir toda ela. Portanto, um corpo negro, ele tanto é um absorvedor, quanto ele é um emissor perfeito. Então, emissor barra absorvedor perfeito. Lá no ano de 1859, o Gustav Kirchhoff, que inventou o espectroscópio junto com Bunsen, ele mostrou que a energia emitida pelo corpo negro ele dependia apenas da sua temperatura e do seu comprimento de onda emitido. Só que ele não conseguiu quantificar isso, ou seja, ele não conseguiu dizer como a energia ela dependia desses dois fatores. Em busca de respostas, o Kirchhoff ele lançou um desafio à comunidade científica. O Joseph Stephan, de maneira completamente autônoma, sem ter relação nenhuma com Kirchhoff, ele fez inúmeras experiências aquecendo e esfriando diferentes substâncias. Ele chegou à conclusão que a energia emitida por um corpo quente, e aí ele definiu esse corpo quente como sendo qualquer corpo que tivesse uma temperatura acima do zero absoluto. A energia emitida ela era proporcional à quarta potência da temperatura. Ele fez isso lá no ano de 1879, e esse resultado ele não estava lá bem certo. O Boltzmann ele chegou à mesma conclusão que o Stephan 15 anos depois. Só que quando o Boltzmann chegou a essa conclusão, ele anunciou a lei baseando-se em considerações teóricas. Por isso, o mesmo teve o cuidado de enfatizar que essa lei aqui ela só era válida para corpos negros. E aí ele ainda acrescentou uma constante. A energia era proporcional à quarta potência da temperatura. Isso aqui só era válido para corpos negros. E ou emissor perfeito ou absorvedor perfeito. Essa lei ela é conhecida como lei de Stefan Boltzmann. E S sigma é a constante de Stefan Boltzmann. Negros. Ok? Essa equação ela não resolvia completamente o problema do Kirchhoff, o desafio do Kirchhoff, porque ele relacionava a energia total com a temperatura. Só que ele não levava em conta o comprimento de onda. A energia total do corpo era dada pela lei de Stefan Boltzmann. Mas como poderíamos fazer se a gente quisesse saber quanta radiação amarela
um determinado comprimento de onda, né, estava sendo emitida. Essa equação ela não respondia a isso. Essa parte, né, essa segunda etapa do desafio, ela foi resolvida parcialmente pelo físico alemão Wilhelm Wien. Ele fez isso no ano de 1896. A lei de Wien, ela pretendia explicar como que funcionava, né, como é que era a distribuição da radiação de um corpo negro em vários comprimentos de onda. As experiências mostravam que as previsões de Wien eram satisfatórias para comprimentos de ondas pequenos, mas não era bom para comprimentos de ondas grandes. E aí, quase 40 anos depois do desafio de Kirchhoff, esse problema continuava sem solução, né? Como explicar a distribuição de radiação emitida por um corpo negro? Era a pergunta que estava, né, passando, né, por todos os físicos que trabalhavam com isso na época. E ninguém sabia responder. Lá no ano de 1900, Max Planck resolveu atacar esse problema de frente. A solução que ele apresentou foi completamente intuitiva, e ele se viu obrigado a afirmar que a experiência provará se essa hipótese acontece ou não na natureza. Num brilho genial, né, num lampejo de inteligência, o Planck ele visualizou a função que Kirchhoff tanto procurara. Só que tinha um grande porém. Para que a fórmula do Planck fosse válida, a energia ela precisava ser descontínua. Ela precisava existir em pacotes mínimos que jamais fossem divididos, né? O que a gente na física chama de quantização, né? A existência desses pacotes mínimos era o X da questão. A gente precisava entender isso para entender o que é a física quântica. Para a gente compreender esse conceito, né, é como eu normalmente falo, né, mas eu falo mais quando eu vou falar sobre a quantização da carga, lá na disciplina de eletricidade. Né? Um exemplo bem simples, você chegar numa padaria e pedir meio carioquinha. Aí você chega lá para o padeiro e diz, eu quero meio pão. Nessa situação, a gente tem que o pão ele é quantizado. Né? Ou seja, existe o pacote mínimo. A gente só consegue ter um pão, ter 2 pães, 3 pães. A gente não tem fatores decimais, né, de um pão. Então a energia ela tinha que ter essa mesma coisa. Né? Ela tinha que ter essa mesma lógica. Ela tinha que ser quantizada em pequenos pacotes. Então, o Planck ele postulou a existência de um átomo de energia, o que ele chamou de quantum de ação. Nesse ponto, ele inaugurou uma nova ciência, né? Isso no ano de 1900, onde ele publicou um artigo que se tornou a pedra fundamental da mecânica quântica. De acordo com Planck, a natureza ela era seletiva a respeito da quantidade de energia que um determinado corpo podia emitir ou absorver. Qualquer valor que fosse múltiplo de um mínimo, né? E aí esse mínimo ele representou por essa letra H, que é a chamada constante de Planck, a gente tinha que a energia ela era sempre representada como um múltiplo desse H. Esse H ele é muito pequeno, né? Ele, se não me falha a memória, é da ordem de 10 a menos 34. Por ser tão pequeno, a energia, se a gente for analisar macroscopicamente, ela parece contínua, só que a sua natureza é quântica. O Einstein,
né, ele já tinha utilizado, não tinha utilizado, ele utilizou essa hipótese para explicar um fenômeno que já tinha sido descrito por Hertz lá na década de 1880, né, que era o efeito fotoelétrico. O Hertz ele observou que a luz incidente sobre o metal fazia com que ele produzisse centelhas. Isso, né, porque a gente sabe hoje que a energia contida na radiação eletromagnética ela permitia que os elétrons deixassem as suas órbitas, saltando para fora do metal em questão. Então, o Einstein, ao produzir o artigo do efeito fotoelétrico, ele utilizou esse conceito apresentado por Planck. A teoria do Maxwell, né, a luz é uma onda eletromagnética, ela previa que quanto mais intensa fosse a luz incidente, maior seria a energia fornecida aos elétrons. A energia média de um elétron ejetado deveria ser maior quanto mais intensa fosse a luz incidente. O físico alemão Philipp Lenard ele fez cuidadosas medições e ele mostrou que isso não acontecia. Para um desconcerto, né, da comunidade física por completo, a energia média de um elétron ejetado ela independe da intensidade da luz incidente. O Leonard ele explicou também que o número de elétrons ejetados aumentava à medida que a luz se tornava mais intensa. E aí o Einstein ele chega e resolve o problema lá em 1905. Né? Lá no artigo que ele apresenta o efeito fotoelétrico, ele argumenta que a energia sendo quantizada, um aumento de intensidade consistia no aumento do número de quantas de luz. Né? A energia de cada átomo continuava a mesma. Se mais quanta estava sendo absorvido, cada um com a mesma energia de antes, era natural que mais elétrons estivessem sendo ejetados, e não que o mesmo número de elétrons ganhasse velocidade. Esse resultado é mais facilmente entendido se a gente pensar no modelo atômico de Bohr, né? Só que o Einstein ele não teve esse privilégio. No ano de 1926, o químico Gilbert Lewis ele escreveu uma carta à revista Nature e ele batizou esse quantum de luz. Né? Ele chamou o quantum de luz de fóton. Né? E o que é mais interessante é que o Lewis ele não acreditava que esse átomo era a própria luz, e sim como se fosse um mensageiro. Em suas palavras, né, e aí ele diz assim, toma a liberdade de propor para esse novo átomo hipotético, que não é a luz, mas exerce função essencial em todos os processos da radiação. Dou a ele o nome fóton. E aí vem a grande questão, né? A luz, ela é uma onda ou ela é um feixe de partículas? No ano de 1927, o Niels Bohr ele encerrou a discussão sobre a natureza da energia, postulando o que a gente chama de complementaridade, também chamada de dualidade onda-partícula. Alguns experimentos, como o experimento de Young, né, que mostrava que a energia era uma onda, e um outro experimento, né, como o experimento de Einstein, né, do efeito fotoelétrico, mostra que ela é feita de fótons, né, as chamadas partículas. Então, a gente tem a grande questão. A luz, a energia, ela é uma onda ou ela é partícula? Young diz que é onda, Einstein diz que é partícula. O Bohr ele argumenta que resultados de experimentos diferentes não podem ser compreendidos ao mesmo tempo. Eles seriam
complementares. A complementaridade de Bohr ganhou fôlego graças ao trabalho de Louis de Broglie, que, além de físico, era historiador. Ele vinha de uma família de nobres, tinha um título de príncipe e se interessou pela física durante a Primeira Guerra Mundial. O argumento dele é bem simples e direto. No ano de 1924, quando ele foi defender a sua tese de doutorado pela Universidade de Sorbonne, o de Broglie ele juntou alguns conceitos recentes para estender a complementaridade para a matéria. O Einstein tinha mostrado, lá em 1905, que massa e energia estão interligados, pela famosa equação E igual a mc ao quadrado. Naquele mesmo ano, ele tinha usado os resultados de Planck para provar a existência dos quanta de energia, os átomos, que a gente chama de fótons. Com isso, ele explicava o efeito fotoelétrico. Então veio Bohr e criou a complementaridade, afirmando que se um raio de luz pode ser visto como uma onda eletromagnética ou como um feixe de partículas. Para de Broglie, se a energia podia ser onda ou partícula, se a matéria podia se transformar em energia, logo, a matéria também poderia ser onda ou ser partícula. E aí ele criou um comprimento de onda, chamado de comprimento de onda de de Broglie, que é dado pela constante de Planck dividido pelo momento linear da partícula. Isso aqui dá a dimensão da onda correspondente a qualquer corpúsculo. Vamos pegar o exemplo. Uma pessoa. Se compararmos uma pessoa ao Sol, que tem mais de 1 milhão de quilômetros de diâmetro, ela certamente pode ser vista como uma partícula. Se ela está, digamos, a 60 km por hora, velocidade de 60 km por hora, isso aí dá uns 17 metros por segundo. E digamos que essa pessoa tem uma massa de 80 kg. O seu momento linear, que é o produto da massa vezes a velocidade, é aproximadamente 1.330 kg/metro por segundo. Se a gente dividir a constante de Planck, que é 6,62 vezes 10 a menos 34, por esse momento linear, 1330, esse troço aqui vai dar um número extremamente pequeno. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 37 metros. É um número ridiculamente pequeno. É evidente, por conta disso, porque todos, eu, você, o Sol, a gente percebe essa pessoa como matéria, como partícula e não como onda. Porque o seu comprimento de onda é insignificante. Mas um elétron, ele tem uma massa muito reduzida, Sei lá, deixa eu ver, a massa, vou apagar aqui, vamos fazer agora para o elétron. Vamos apagar aqui e fazer para o elétron. Vamos lá. O elétron, a massa dele é da ordem de 10 a menos 30 kg. E digamos que ele esteja viajando com metade da velocidade da luz, 1,5 vezes 10 a 8 metros por segundo. O momento linear dele é 1,5 vezes 10 a menos 22 kg/metro por segundo. Quilograma vezes metro por segundo. Esse é o momento. Então, se a gente pegar a constante de Planck, que é 6,62 vezes 10 a menos 34, e dividir por 1,5 vezes 10 a menos 22, a gente obtém um comprimento de onda de 4 vezes 10 a menos 12 metros, que é um comprimento de onda pequeno,
Só que, mesmo assim, comparável ao elétron, né, que é muito menor, ele tem uma significância, né? O de Broglie ele mostrou justamente isso, né? Um elétron pode ser tratado como onda. Na verdade, tudo pode ser encarado como onda, mas essa onda só se faz perceber quando o objeto em si, né, a partícula, é muito pequeno. A natureza ondulatória da matéria, né, foi demonstrada por George Thomson, né, o filho do J.J. Thomson, que ele fez um experimento de difração muito parecido com o do Thomas Young original. A partir do segundo quarto do século XX, a mecânica quântica ela foi se tornando uma caixa de Pandora, revelando coisas cada vez mais esquisitas. Dessa época, a frase de Bohr que eu apresentei no começo da aula. E tanto estranhamento acontecia, e ainda acontece, né, porque a gente insiste em descrever o mundo quântico através dos conceitos clássicos, né? Não só a mecânica quântica, né? A relatividade também trouxe resultados surpreendentes, né? Os gêmeos que envelhecem de forma diferente, as réguas que se achatam, as retas que se curvam, né? Enfim, é verdade que a grande maioria deles pode ser entendido, né? Pode ser visualizado, pode ser imaginado, pode ser percebido como uma quebra do senso comum. Na mecânica quântica nem existe o senso comum. Tem gente que costuma dizer que a relatividade ela nos dá pílulas de estranheza em doses homeopáticas. A física do mundo microscópico ela é toda inusitada. Em especial quando a gente descreve, né, a descreve com base na lógica cotidiana. Por exemplo, o spin. Né? Lá no ano de 1925, dois físicos holandeses, né, o Samuel Goldschmidt e o George Uhlenbeck, eles, ao tentarem explicar certas discrepâncias observadas na estrutura fina do espectro dos átomos, eles formularam a hipótese de que os elétrons possuíam um movimento de rotação. Eles giravam, eles tinham giro, eles tinham spin. Pelo modelo clássico de Bohr, os elétrons deveriam ser indistinguíveis e, portanto, produzir linhas espectrais semelhantes. Mas não era isso que acontecia. Havia algo que diferenciava um elétron do outro, e esse algo era o giro. No mais simples átomo composto, né, o de hélio, os dois elétrons eram diferentes, pois um girava no sentido spin up e o outro girava no sentido oposto, spin down. No mesmo ano em que Uhlenbeck e Goldschmidt criaram o spin, o físico austríaco Wolfgang Pauli ele construía o princípio da exclusão. O Pauli ele era físico, né? E analisando o modelo atômico de Bohr, em que cada elétron era dotado de 3 números quânticos, né? O número que define a órbita do elétron, o Pauli introduziu um quarto número, que poderia ter dois valores apenas, menos 1/2 e 1/2. Ele argumentava que dois elétrons nunca poderiam ocupar o mesmo estado quântico, ou seja, ter os 4 números quânticos iguais. Assim, somente dois elétrons podiam ocupar uma mesma órbita. Eles seriam diferenciados pelo quarto número quântico introduzido por Pauli, já que os outros 3 eram idênticos. Esse é o próprio princípio da exclusão. A visão de Pauli era muito mais próxima da realidade do que a de Uhlenbeck e Goldschmidt. Embora eles estivessem dizendo a mesma coisa, né, os dois valores possíveis do número quântico do Pauli, ele representava as duas possibilidades, do spin up ou down. O elétron não gira em torno de si, como sabemos, mas tem uma característica própria, intrínseca, que por razões históricas até hoje chamamos de spin.
Lá na termodinâmica, a gente viu, né, que o Bose e o Einstein eles fizeram uma estatística que tratava de partículas como fóton. Essas partículas são coletivamente chamadas de bósons. Quando Pauli lançou o seu princípio de exclusão, uma nova estatística que levasse em conta a premissa de que dois elétrons, por exemplo, não podem ocupar o mesmo estado quântico, teve que ser criada. As partículas que obedecem à estatística de Fermi-Dirac, né, os férmions, obedecem também ao princípio de exclusão de Pauli. A outra grande contribuição que Wolfgang Pauli deu à física foi a respeito do decaimento beta. Vimos que o elétron já havia sido chamado de partícula beta, né, os raios betas de Rutherford. Quando um isótopo estável de algum elemento emite um elétron e se transforma num outro elemento, a gente chama isso de decaimento beta. Hoje sabemos que o decaimento beta ocorre no núcleo atômico. Um nêutron espontaneamente se transforma num par de partículas, um próton e o elétron. O próton continua no núcleo e o elétron é ejetado do átomo. Os físicos teóricos da época sabiam que alguma energia estava desaparecendo durante o decaimento beta, o que contrariava, né, o princípio de conservação, né, a primeira lei da termodinâmica. O Pauli, lá em 1930, ele postulou que durante o decaimento beta, uma outra partícula, além do elétron, era emitida, e nela estava a energia que aparentemente faltava. Enrico Fermi ele batizou essa partícula de neutrino, que em italiano é neutrino, que é o nome que a gente usa até hoje. Os neutrinos são partículas fantasmagóricas e foram observadas pela primeira vez em 1956 por Frederick Reines, que os definiu como a menor quantidade de realidade já imaginada pelo homem. Além de resultantes de processos radioativos, os neutrinos são produzidos também na fusão nuclear, que ocorre no interior das estrelas. Como são fantasmas, né, mesmo gerados no núcleo do Sol, eles conseguem enxergar sem problemas até a Terra. Um ser humano qualquer é atravessado por cerca de 300 trilhões de neutrinos a cada segundo. Por sorte, eles também não interagem com as partículas que compõem os nossos corpos. A detecção desses neutrinos é uma tarefa difícil, né? O mais famoso observatório dessas partículas fica lá no Japão, a cerca de 200 quilômetros de Tóquio. Ele se chama Super Kamiokande e funciona desde 1996. Ele tem 1 km de profundidade, né? Não, ele está a 1 km de profundidade. É um tanque que tem 40 metros de altura, aproximadamente, 40 metros de diâmetro e tem 50 mil toneladas de água sem qualquer impureza. E ele serve como alvo dos neutrinos. O tanque ele é revestido por 11.200 fotomultiplicadores, que é um dispositivo eletrônico que capta a menor luminescência produzida pela água e multiplica ela. A luminescência é provocada por um efeito conhecido como radiação de Cherenkov. Essa emissão de radiação é causada por partículas com velocidades maiores do que a luz em determinado meio, né? A gente viu que a velocidade máxima do universo é a velocidade da luz. E a gente viu também que a luz diminui de velocidade ao entrar no meio material, por exemplo, a água. Assim, é possível que existam partículas na água que sejam mais rápidas do que a luz, né? Mas ainda assim são mais lentas do que a luz no vácuo. E essas partículas elas produzem a radiação de Cherenkov.
Esse efeito é gerado de forma análoga a explosões sônicas que acontecem quando se rompe a barreira do som, né? As ondas, né, o som ou a luz, elas vão se acumulando à frente do objeto até que de repente são ultrapassadas, causando um estrondo no caso do som ou um brilho no caso da luz. E como que funciona esse Super Kamiokande? Quando os raios cósmicos atingem a atmosfera, eles produzem uma chuva de partículas que rapidamente interagem com as moléculas da própria atmosfera. Os neutrinos, no entanto, são virtualmente livres. A esmagadora maioria deles atravessa toda a atmosfera e também a Terra e escapa para o espaço. Mas alguns neutrinos, um número muito pequeno deles, cerca de 1 a cada 2 sextilhões, interagem com a matéria. Assim, dos 15 sextilhões de neutrinos que atravessam o tanque do Super Kamiokande, cerca de 8 por dia interagem com as moléculas de água. Apenas 8 eventos por dia. A interação dos neutrinos com a matéria confere energia aos elétrons de alguns átomos, que aceleram através do líquido e produzem radiação de Cherenkov, captada e ampliada pelos fotomultiplicadores. No dia 5 de junho de 98, uma equipe do Super Kamiokande anunciou a descoberta de evidências sobre a massa do neutrino. Mas voltemos à década de 1920. Falávamos de Pauli e de seu princípio de exclusão. Um ano depois desse trabalho, a mecânica quântica, que por si só já era uma revolução científica, ela experimentou mais uma reviravolta, graças ao trabalho de Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. O próprio termo mecânica quântica vem dessa época. O Max Born, até aqui o nome dele, Max Born, ele utilizou esse termo pela primeira vez. O salto que Heisenberg e Schrödinger deram foi na busca de um arcabouço matemático que se encaixasse nas novas ideias físicas. O Heisenberg ele mostrou que alguns resultados obtidos por seu colega Born obedecia a uma álgebra não comutativa, ou seja, A vezes B era diferente de B vezes A, e construiu uma mecânica matricial para trabalhar com os problemas quânticos. De modo independente, tomando um outro rumo, o Schrödinger, inspirado lá no trabalho do de Broglie, ele construiu uma mecânica ondulatória, que se ocupava da função de onda das partículas e não da partícula em si. Um ano depois, o Paul Dirac ele mostrou a equivalência entre os métodos de Schrödinger e de Heisenberg para resolução dos problemas pertinentes à mecânica quântica. E um desses problemas é o que a gente chama de efeito túnel. Imagine uma partícula confinada por uma barreira intransponível. Pode ser um campo magnético, por exemplo. Ela é pontual, mas sua função de onda se espalha por certa região. Ainda que a crista da função de onda, que é o local mais provável de encontrarmos a partícula, mantenha-se dentro dos limites da barreira, uma parte dessa onda pode estar do lado de fora, ou seja, há uma probabilidade pequena da partícula ser encontrada do lado de fora, e isso de fato ocorre. Essa penetração da barreira, o efeito túnel, foi postulada pela primeira vez em 1927 pelo físico alemão Friedrich Hund. No lado esquerdo da nossa figura, a gente tem o caso clássico. A bolinha fica confinada pela barreira e jamais ela vai conseguir ir além do ponto B. No lado direito, o caso quântico, ainda que a bolinha ela não tenha energia para superar a barreira, ela pode aparecer no lado externo, C, pelo efeito túnel.
apresento a vocês agora a famosa equação de Schrödinger. Essa equação ela constitui a base do formalismo da mecânica quântica, né? E é o formalismo mais utilizado, e rege o comportamento de uma partícula no nível atômico. O átomo ele é considerado uma onda, né? Essa equação ela toma como base o modelo atômico, baseado em ondas estacionárias, e ela é a base, né, da mecânica quântica. E nessa mesma época, né, na época que foi lançado, o Born ele já tinha a interpretação dessa equação e ele sugere uma interpretação probabilística. Essa função de onda, ela representava a partícula, ela representa a partícula e, na verdade, ela é uma distribuição de probabilidades. A resolução da equação de Schrödinger dava uma distribuição estatística da posição da partícula, onde era mais provável encontrá-la e não a posição exata. Essa interpretação é fundamental para a mecânica quântica. A partir dessa abordagem meramente probabilística, um dos fundadores, né, da mecânica quântica original, o Einstein, ele passou a se opor a essa teoria. Dessa época, né, 1926, que ele diz aquela célebre frase, né, Deus não joga dados com o universo. E aí o Bohr ele costumava dizer, Einstein, pare de dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Uma outra importante ideia surgida nessa época foi o princípio da incerteza de Heisenberg. No mesmo ano que ele estava fazendo a mecânica matricial, né, ele percebeu que seria inútil medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. Em 1927, ele publicou um artigo esclarecendo a ideia e formalizando o princípio da incerteza. Se a gente quiser saber onde uma partícula está, nada saberemos sobre a sua velocidade, ou seja, para onde ela vai. Se soubermos a sua velocidade, nada saberemos sobre a sua posição. Uma medição quântica deve ser um compromisso entre essas duas grandezas, posição e velocidade. Na verdade, momento, né? Esse P aqui representa o momento, que é o produto da massa vezes a velocidade. Podemos saber essas duas grandezas, mas apenas com um certo grau de incerteza. A década de 1920 realmente foi muito propícia a descobertas, né? O próprio Dirac, que havia mostrado a equivalência entre as abordagens de Heisenberg e Schrödinger, ele aplicou a equação de Schrödinger ao campo eletromagnético, né? Esse procedimento, que normalmente é chamado de segunda quantização, trouxe um campo de força, né? O campo eletromagnético, para o domínio da mecânica quântica. Nesse ano, né, 1927, o Dirac inaugurou a eletrodinâmica quântica, né? QED em inglês. No ano seguinte, ele produziu uma equação para descrever o elétron, combinando resultados quânticos e relativísticos. Para sua surpresa, a carga do elétron não influenciava em nada na equação. Ou seja, uma partícula com mesma massa e mesmo spin, porém com carga oposta, também obedeceria à equação de Dirac. Paul Dirac estava prevendo teoricamente a existência de antimatéria. A antimatéria, por mais frustrante que isso possa parecer, não tem nada demais, não é nada misterioso, nada anormal. É simplesmente uma partícula, né, que é idêntica à sua partícula de matéria, com a carga elétrica trocada, né, com a carga elétrica com um sinal oposto. Um antielétron nada mais é do que um elétron positivo. Só isso. Um antipróton é um próton negativo, né? A antimatéria foi descoberta em laboratório em 1932 pelo Carl Anderson
ele descobriu os antielétrons, né, que ele chamou de positron, né? Então, vamos colocar aqui positron. E esse nome é o nome que a gente usa até hoje. Ainda no mesmo ano, o James Chadwick ele descobriu o nêutron ao estudar os trabalhos de Irene Curie, né, filha de Pierre e Marie Curie, né, Marie Curie. Essa pesquisadora estava trabalhando com certas radiações penetrantes, né, que eram observadas por alguns físicos, e eles bombardearam diversos elementos leves, como o lítio e o berílio, com partículas alfas produzidas pelo polônio, né, que tinha sido descoberto pela Madame Curie, e produziram esse tipo de radiação, né. O Chadwick ele interpretou corretamente essa misteriosa radiação, deduzido que se tratava de uma partícula desprovida de carga elétrica, batizou ela de nêutron, né, o nome que também utilizamos, e a princípio pensou-se que o nêutron era uma partícula composta, né, formada por um elétron e por um próton. Só que essa ideia foi descartada no mesmo ano. A partícula alfa, então entendida simplesmente como núcleo de hélio, ela foi percebida em seus componentes, né, 2 prótons e 2 nêutrons. Prótons e nêutrons aglomeravam-se no núcleo atômico e por isso mesmo são coletivamente chamados de núcleos. Né, núcleons. Nessa mesma época foi descoberto o isótopo de hidrogênio, né, o deuton. Também foi descoberto o isótopo de hidrogênio, né, conhecido como deutério. E basicamente a tabela periódica, né, a natureza da tabela periódica ela ficava mais clara. Né? As propriedades dos átomos eram dadas pelos números dos prótons, né, que é o número atômico, e pela soma dos prótons e nêutrons, né, que era o número de massa. Né? A diferença entre um elemento e outro era simplesmente essa. Nessa época, né, foram criados novos elementos, né, mais ou menos no ano de 1937. Alguns físicos, né, o Carlos Perrier, o Emílio Sagri, eles bombardearam a amostra de um elemento que tinha número atômico 42 e número de massa 96. Bombardearam, né, com deuterons e produziram o primeiro elemento artificial, né, batizado de tecnécio. Né. A partir desse experimento pioneiro, vários outros elementos artificiais foram construídos. Por exemplo, o astato, o frâncio e o plutônio, que foi criado a partir do urânio. O Emílio Sagri, né, ele entrou para a história da física ao ter descoberto o antipróton, né, junto com o Owen Chamberlain, em 1955. Mas nem só de sucessos vivia a mecânica quântica. Né? Apesar de prever o comportamento dos corpos microscópicos e até a existência de novas partículas, a natureza por trás dos processos quânticos era algo ainda misterioso. E muitos físicos acreditavam que ela, a mecânica quântica, era pouco mais do que um artifício matemático e jamais uma descrição da realidade. No ano de 1935, o Einstein se juntou a Boris Podolsky e Nathan Rose para produzir o famoso paradoxo EPR. Né? O trio argumentava que, mesmo na mecânica quântica, valia a lei da conservação do momento. Assim, no sistema de duas partículas que tivesse o seu momento total conhecido, bastaria medir o momento de uma delas para saber o momento da outra. O momento da segunda partícula tem que ser o momento total menos o momento da primeira partícula. Se a gente medisse então o momento da partícula 1, saberíamos o momento da partícula 2 sem nem sequer medi-la. O Einstein, Podolsky e Rosen concluíram então que bastava fazer uma medição da partícula 2 para que ela tivesse o momento e posição conhecidos, né? O que violava o princípio da incerteza de Heisenberg.
O Bohr refutou esse argumento aplicando seu princípio de complementaridade ao par das grandezas físicas momento e posição. Assim como medições independentes se complementavam, mostrando que um fóton ou um elétron podia ser uma onda ou uma partícula, as medições sugeridas pelo trio EPR eram complementares, não podendo ser feitas simultaneamente. No exato instante que medíssemos a posição da partícula 2, nada saberíamos sobre seu momento, e consequentemente sobre o momento da partícula 1. O momento total, no entanto, continuava constante. O paradoxo EPR era mais complicado ainda, porque se afastarmos as partículas em questão, digamos, uma estivesse na Terra e outra estivesse lá em Andrômeda, o que aconteceria? Ao medir a posição da partícula que ficou na Terra, qualquer informação sobre o seu momento se perdia. Mas então, perdia-se também a informação do momento daquela que estava distante. É como se a partícula terrestre avisasse a outra que fora feita uma medição. E esse aviso, para não violar o princípio da incerteza, nem por um segundo, deveria ser instantâneo. Só que Einstein já havia mostrado, lá em 1905, que existia uma velocidade máxima no universo, a velocidade da luz. A informação ela não podia ser transmitida instantaneamente. Ou podia. Em 1964, um físico britânico, John Bell, ele produziu um teorema argumentando que existia uma grandeza que podia ser medida, uma desigualdade que relacionava os spins de uma partícula nas três direções, x, y, z. Se a desigualdade de Bell fosse comprovada, Einstein, Podolsky e Rosen estariam certos. Se não fosse, valeria a visão da mecânica quântica. Uma experiência feita por Alan Aspect em 1982 mostrou que Einstein estava errado, que realmente a informação quântica se propaga instantaneamente. Isso não significa que podemos burlar a relatividade especial para enviar uma mensagem qualquer. Devemos levar em conta o tempo que a partícula que ela gasta para chegar em Andrômeda. Um outro paradoxo importante, que foi concebido também em 1935, foi o famoso paradoxo do gato de Schrödinger. O Schrödinger havia criado sua mecânica ondulatória para explicar a dinâmica de partículas microscópicas. Estava um pouco descontente com a interpretação de Bohr, também conhecida como interpretação de Copenhague, de que a função de onda era uma mera probabilidade. Para chamar a atenção para o absurdo dessa abordagem probabilística, sugeriu o seguinte aparato: uma caixa fechada com um gato dentro, um contador Geiger, um material radioativo qualquer e uma ampola de veneno. No experimento mental de Schrödinger, a desintegração radioativa acionava o contador, que liberava o veneno, que matava o gato. Mas como não havia como prever a taxa de decaimento da amostra radioativa, não tinha como saber quando e se isso iria acontecer. Então, sem olhar no interior da caixa, não se podia afirmar se o gato estava vivo ou morto. De acordo com a interpretação de Copenhague, o gato estava numa superposição de estados, vivo e morto simultaneamente. A função de onda contemplava as duas possibilidades, e somente após uma observação qualquer, o sistema escolhia um estado, vivo ou morto, um fenômeno conhecido como colapso da função de onda. O gato de Schrödinger não é um paradoxo em si, é apenas um estranhamento, pois trazia para o mundo macroscópico efeitos que são típicos do mundo microscópico. De fato, um elétron que não é observado está numa superposição de estados quânticos, spin-up e spin-down, e o colapso da função de onda só ocorre no instante da observação. No mesmo ano em que esses paradoxos foram apresentados, o físico japonês Hideki Yukawa sugeriu a existência de uma força nuclear que mantinha os núcleons coesos no núcleo atômico. Sim, pois era evidente que se não houvesse outra força em ação, os prótons, todos positivos, deveriam se repelir mutuamente, tornando o núcleo atômico instável.
Seguindo o modelo da segunda quantização de Dirac, né, que descrevia a força eletromagnética como uma troca de partículas, né, naquele caso fótons, Yukawa sugeriu que essa força era transmitida pela troca de uma partícula pesada, né, que ele denominou de partícula U, e que passou a ser chamada de Yukon, né, nome posteriormente substituído por meson, né, pois a sua massa estaria a meio caminho entre a massa do próton e a massa do elétron. Uma partícula que correspondia à previsão de Yukawa foi encontrada por Carl Anderson, né, o descobridor do positron, em 1937. Anderson batizou essa partícula de elétron pesado, né, e posteriormente de meson Mi, né, hoje chamamos de muon. Infelizmente, o muon interagia muito pouco com os núcleons, apesar de ter a massa parecida com a partícula U. 10 anos depois, o Cecil Powell descobriu, né, uma nova partícula, o meson Pi, hoje chamada de pion. E o físico brasileiro César Lattes teve participação ativa, né, no grupo que descobriu o meson Pi sob a liderança de Powell. Outro físico japonês, Shinichiro Tomonaga, também partiu da segunda quantização de Dirac rumo a novas descobertas. Estava insatisfeito com o modo como a eletrodinâmica quântica previa certas quantidades infinitas. A força eletromagnética transportada por fótons era proporcional ao inverso do quadrado da distância. Isso trazia uma previsão embaraçosa, né? No próprio elétron, considerado uma partícula pontual, né? R igual a zero, a força eletromagnética deveria ser infinita. O Tomonaga divisou, né, um método para evitar o surgimento dessas quantidades infinitas, né? O método de renormalização. O artigo foi escrito em japonês, o Japão estava em guerra nessa época, e o seu trabalho só conheceu alguns anos depois. De forma totalmente independente, o Julian Schwinger, né, e Richard Feynman, eles chegaram aos mesmos resultados. Em 1949, né, o Freeman Dyson ele mostrou os três resultados, tanto do Tomonaga quanto do Schwinger, tanto do Feynman, eles eram equivalentes. O Feynman introduziu ainda um novo método de calcular a probabilidade de um evento quântico, né, por meio dos diagramas de Feynman. Ele supôs que para a gente estudar a posição de um elétron, por exemplo, precisamos levar em conta todos os caminhos possíveis que esse elétron poderia ter percorrido. A soma de todos os caminhos resultava na equação de Schrödinger. Enquanto a eletrodinâmica quântica se estabelecia como uma boa teoria por interação eletromagnética, novas e variadas partículas eram encontradas nos laboratórios. Lá no final da década de 50, havia cerca de 30 partículas subatômicas, entre elas o meson Ni, meson Pi, meson K, partícula lambda. Nos anos 60, já eram mais de 70 partículas conhecidas. As experiências descobriam novas partículas, mas não havia uma teoria que explicasse. Algo precisava ser feito. Dois físicos, né, chegaram à ideia dos quarks de forma independente, né? O George Zweig e o Murray Gell-Mann. Eles propuseram a existência de partículas subatômicas, os verdadeiros átomos, né, que comporiam todo o bestiário de novas partículas encontradas. Zweig chamou esses átomos de ases, né? O Gell-Mann chamou eles de quarks, né? Na teoria original, todas as partículas conhecidas poderiam ser descritas pelas combinações de apenas três quarks: o up, o down e o strange. Cada quark possuía o respectivo antiquark, com as mesmas características, mas com a carga elétrica oposta. O que causou mais estranheza, né, nas ideias de Gell-Mann foram justamente as cargas elétricas dos seus quarks não eram inteiras, né?
Até então, toda e qualquer partícula tinha carga elétrica inteira, né? Um múltiplo da carga elétrica do elétron. Os quark strange e o quark down tinham carga de menos 1/3 de E, 1/3, né? 1/3 de E, e o quark up tinha 2/3 de E. Né? O próton, como a gente sabe hoje, é composto por 2 quark up e um quark down, que dá uma carga total 1. O nêutron é feito de 2 quark down e um quark up, né, cuja carga total é nula. E é a transformação, né, o decaimento de um quark down em um quark up, que faz o nêutron se transformar num próton, o que a gente chama de decaimento beta. Hoje sabemos que os quarks se dividem em 3 famílias ou gerações. Né? O up e o down formam a primeira geração. A gente tem a segunda geração, onde a gente tem o strange. Aí a gente tem também o charm, né, que forma a segunda geração. E a gente tem também o top e o bottom, né, que formam a terceira e última geração. Não há outros quarks na natureza. Né? O conhecimento que a gente tem hoje permite a gente afirmar isso. Né? Não é que não foram encontrados outros quarks, é que não existem. Os quarks, eles são férmions. Os quarks, eles são férmions. Ou seja, eles obedecem à estatística de Fermi-Dirac. Né? Ou seja, eles obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. Eles podem se unir em trios, né? Formando baryons, né? Do grego pesado. Né? Os baryons mais conhecidos são os nêutrons e os prótons. Eles podem se juntar em duplas, né? O quark e o antiquark. Né? Os mesons, como o pion e o kaon, mas não o muon. Sem dúvida, o férmion mais famoso que existe é o elétron. Né? Ele é a partícula subatômica mais antiga que o homem conhece. Ao contrário dos baryons e dos mesons, o elétron não é feito de quarks. Ele é uma partícula elementar, um legítimo átomo. O segundo férmion a ser descrito foi o neutrino. Elétrons e neutrinos são coletivamente chamados de leptons, né, do grego leve. Assim como os quarks, existem 3 gerações dessas partículas. O elétron e o neutrino formam a primeira geração. O muon é um elétron pesado da segunda geração. E há uma terceira geração de leptons com um elétron ainda mais pesado, o tau e seu respectivo neutrino. O tau foi descoberto por Martin Pell em 1962 e seu neutrino só foi detectado recentemente, né, lá no ano 2000, lá no Fermilab. Né? Mas e as forças que unem essas partículas? Né? A gente tem, né, as chamadas forças nucleares e o modelo padrão. Né? Um tópico bastante estudado pelos físicos. E basicamente, desde a quantização inicial do campo eletromagnético feito por Dirac, as forças que agem entre os corpos também podem ser entendidas como uma troca de partículas. A força eletromagnética é uma interação mediada por fótons. Esses fótons são chamados de virtuais, não porque eles não existem, mas porque estão confinados em suas existências. Fótons reais são livres e representam uma quantização da onda eletromagnética. Fótons virtuais são obrigatoriamente ligados a uma carga elétrica e representam a quantização do campo eletromagnético. Como não obedecem ao princípio da exclusão, os fótons seguem a estatística de Bose e Einstein e são bósons. Mas será que, assim como há outras forças, há bósons intermediários? A força mais famosa é a gravidade, mas dela a gente não vai falar agora. Ainda há 2 outras forças que agem no núcleo atômico. Né? A primeira foi postulada pelo Fermi e a segunda pelo Yukawa. Fermi, além de batizar o neutrino, ele introduziu na física uma nova força que explicava o decaimento beta, inicialmente denominada de interação nuclear ou força nuclear. Hoje ela é conhecida como interação nuclear fraca ou simplesmente força fraca.
A força fraca é a única responsável pela transformação espontânea de um nêutron num próton, e também a única força da natureza sentida por um neutrino. Yukawa, por sua vez, postulou a existência de uma força entre os núcleos, uma partícula que compõe um núcleo do átomo. O físico japonês, como se viu, chegou a calcular algumas propriedades da partícula que deveriam ser transmissora dessa nova força. A partícula prevista por Yukawa era o pion, que não é mensageiro de força alguma. A interação de Yukawa é conhecida atualmente como interação nuclear forte ou força forte. Na década de 70, o trabalho teórico de 3 cientistas que atuavam de modo independente apontava para a existência de bósons intermediários da força fraca. Esse trio, formado por Sheldon Glasgow, Steven Weinberg e Abdus Salam, eles foram mais além. Eles mostraram que, se isso fosse verdade, as interações eletromagnéticas e as interações fracas poderiam ser vistas como uma única força, a interação eletrofraca. Os bósons fracos, que carregam a força fraca, podem ser entendidos como fóton com massa. Por serem massivos, seu alcance é muito limitado. Os bósons fracos foram descobertos por uma equipe do CERN, lá na Suíça, e confirmaram a unificação proposta por esses 3 cientistas. As interações eletromagnéticas e a interação fraca passaram a ser tratadas como 2 aspectos de uma única interação, a eletrofraca. O modelo apresentado pelo trio foi o pontapé para a consolidação do modelo padrão. E a força forte? A força forte tem atuação limitada, mas onde age, ela apresenta um comportamento atípico. Ela aumenta com a distância. Como uma mola, quanto maior a distância entre os quarks, maior a atração entre eles, de modo que os quarks nunca se libertam. Jamais se observou um quark isoladamente. Eles estão sempre em duplas, quando se formam os mesons, ou em trios, quando se formam os baryons. Essa propriedade é conhecida como confinamento. As partículas que carregam a força forte são chamadas de gluon, e existem 8 gluons diferentes na natureza. Todo o conhecimento a respeito da natureza da matéria e das interações entre as partículas faz parte do que chamamos de modelo padrão, que divide as partículas em 2 categorias, férmions e bósons. Os férmions são os constituintes da matéria, que podem ser divididos em leptons e quarks. Há 6 leptons e 6 quarks. Então a gente consegue montar uma tabela com os nomes dos seus descobridores. Além dos férmions, há os bósons, que são intermediários das forças da natureza. Com exceção da força da gravidade, todas elas são transmitidas por meio da troca de bósons. Resumidamente, essa tabela apresenta as partículas com os anos em que foram postuladas. Este é o modelo padrão. 3 gerações de férmions, cada uma com 2 leptons, 2 quarks, bósons intermediários quantizando as forças eletrofraca e forte, mais a força gravitacional. Sugere-se que há um bóson intermediário da gravidade, o chamado graviton, mas sua presença nunca foi detectada. A unificação de todas as forças da natureza é o santo graal da física moderna. A unificação de todas as forças, uma verdadeira teoria de tudo, é o santo graal da física. E se de fato a natureza funciona assim, as 4 forças sendo aspectos distintos de um mesmo campo unificado, a gente vai chegar lá. Se de fato for assim, a gente vai chegar lá. Isso pode demorar um pouco, mas a física vai conseguir descobrir. E o que podemos fazer então? Insistindo na analogia do Santo Graal, o que fazer de posse do Santo Cálice? Isso a gente não sabe. Os mais afoitos poderiam proclamar o fim da física. A unificação seria o destino final
que uma vez alcançado torna qualquer nova viagem sem sentido, mas a história não aponta nessa direção. Em 1900, William Thomson, Lord Kelvin, apresentou ao Royal Institute de Londres uma palestra intitulada Nuvens do século XIX sobre a teoria dinâmica do calor e da luz. Nela, o Kelvin defendia que a física do seu tempo estava prestes a terminar. O conhecimento do mundo estava quase completo. Havia apenas duas nuvens pairando sobre a cabeça dos físicos. Os resultados do experimento de Michelson e Morley, e o espectro da radiação do corpo negro. Eram dois detalhes que cedo ou tarde seriam explicados. Então saberíamos tudo acerca de como o mundo funciona. Vocês podem perceber o quanto Kelvin se enganou. O experimento de Michelson e Morley só foi compreendido de fato com o surgimento da relatividade, e a radiação do corpo negro só foi entendida graças à mecânica quântica. Ou seja, as duas nuvens de Kelvin deram origem a duas grandes revoluções da física do século XX. Isso nos ensina que devemos ter cuidado ao anunciar o fim da física. Se afinal conseguirmos unificar todas as forças, será esse o destino de nossa jornada? Ou estaremos apenas abrindo uma porta rumo a uma nova era de conhecimento e todas as novas perguntas que ela nos trará? Estamos atualmente em busca de respostas e, portanto, não podemos nem supor que tipo de pergunta nos aguarda. Se é que chegaremos lá, há problemas mais imediatos que precisam ser resolvidos para nos considerar realmente estudiosos da natureza. Há um universo de possibilidades a serem explorados, além da unificação de todas as forças. A jornada rumo ao conhecimento é autossuficiente, mesmo que não cheguemos a respostas. O simples fato de estarmos procurando já nos satisfaz. Encerro essa aula e o conteúdo dessa disciplina citando a frase do famoso autor Isaac Asimov. Não é porque o conhecimento nos traz problemas que devemos apostar na ignorância para resolvê-los. Devemos sempre ampliar os limites da física, sempre buscar minuciosamente, investigar os detalhes. E para onde a gente vai depois daqui? As possibilidades são inúmeras. E é isso. Agradeço a atenção de todos. Um abraço. Próxima aula vamos resolver alguns exercícios bem básicos, focando na avaliação parcial. E é isso. Até lá.